Olá, essa terceira e última sessão dirá respeito ao desenrolar propriamente do processo conhecido como Revolução Chinesa, que terá início a partir do discurso famoso do comandante Mao Tse-tung, a 1º de outubro de 1949. Então, vamos às principais realizações deste processo histórico. Inicialmente, as primeiras realizações foram a equiparação legal entre homens e mulheres no que era a República Popular da China. Vigorava, como herança do Império ainda sobre a República, uma legislação fortemente marcada pelas questões feudais, em que as mulheres pertenciam praticamente aos seus pais até o casamento, depois do casamento aos seus maridos e depois no momento da morte de seus maridos aos seus filhos. Então era uma legislação praticamente bem feudalizante, né? E que permaneceu durante o período da República Nacionalista e que apenas no período de 49 foi devidamente abolida e que, a partir daquele momento, houve a devida equiparação legal entre mulheres e homens na República Comunista. Além disso tudo, os trabalhadores urbanos e os camponeses foram organizados em comitês. Nesses comitês, eles fariam as suas principais reivindicações e, articulados, conseguiriam aí suas demandas de forma a que, nesses comitês, eles conseguissem fazer instâncias aí de democracia participativa. Começou a se colocar um programa de uma reforma agrária radical em consonância com o processo de libertação que tinha sido conduzido durante a guerra de libertação que havia já começado na época contra o Kuomintang, né, a guerra civil contra o Kuomintang que foi exposta na aula anterior, né, ou na sessão anterior. Então, nesse processo, Mao Tse-tung, Zhou Enlai, eles estimulavam a reforma agrária por onde passavam, e essa reforma agrária, no momento em que os comunistas tomam efetivamente as rédeas do Estado, ela vai se dar efetivamente em todos os espaços políticos e econômicos, e vai haver uma forte expropriação dos senhores da guerra, dos senhores de terra, de maneira geral, né? Além do mais, tão logo se inicia a assim colocada Guerra da Coreia, que foi uma guerra também direcionada em parte contra a China, a Guerra da Coreia que vai, enfim, se dá entre 1950 e 1953, a China também se envolve. A partir de 1951, Mao Tse-tung também vai se envolver nessa guerra, principalmente porque o general MacArthur insiste ao ocupar ali, além do paralelo 38, né, ele vai ocupando o espaço norte e vai chegando próximo à China, e a China dá o devido revide, né, e auxilia as tropas de Kim Il-sung a expulsarem MacArthur das zonas que ele tinha, enfim, atacado. Então, há uma forte campanha anti-estadunidense, anti-imperialismo na Península Coreana, né, de forma que os estadunidenses não impusessem o governo do seu ditadorzinho títere, o Syngman Rhee, sobre os coreanos que estavam com Kim Il-sung. Então, bom, no espaço chinês, então, se conduz essa forte campanha anti-imperialismo estadunidense, né? E Mao Tse-tung percebe esse poder de mobilização. Né? Em 1951, lança-se uma campanha em relação aos 3 antes, né? Uma campanha de 3 antes: anticorrupção, antidesperdício, anti-burocracia. Seriam aí campanhas contra os inimigos internos que não tinham armas, mas que seriam vícios
que seriam legados pela sociedade feudal, vícios carregados pelo regime anterior e que ainda, de alguma forma, estavam naquela sociedade que, óbvio, uma sociedade nova carrega elementos do regime antigo. Então você precisa, né, o novo carrega elementos do antigo, então você precisa moldar o novo a partir do antigo. O novo não aparece por decreto. O novo precisa ser lapidado a partir do antigo. E é isso que Mao pretendia fazer, né? Com essas campanhas mobilizadoras, né? Da população chinesa como um todo. Então, ele fez grandes projetos de mobilização da população chinesa. Entre esses grandes projetos de mobilização também houve grandes projetos industriais, né? Esses grandes projetos industriais contaram com uma assessoria valiosa de técnicos soviéticos, né? Principalmente a partir de 52 e 53, né? Mas esses assessores soviéticos vão ajudar em muito a industrialização chinesa. Inclusive, Mao Tse-tung lança entre 1952 e 1957 o que ficaria conhecido como o primeiro plano quinquenal chinês. Em alguns campos ele consegue um crescimento e chega na ordem de 3.000%. São crescimentos, assim, ele inaugura alguns setores industriais na China que tinham uma base muito frágil, enfim, ele começa a dar um impulso significativo para esses setores, né? Então, esse primeiro plano quinquenal ele vai lograr um crescimento industrial muito expressivo. Então, falho acreditar que o crescimento industrial chinês se deva exclusivamente ao período de Deng Xiaoping, que realmente conta com taxas de crescimento muito elevadas, mas o crescimento industrial da era Mao ele é significativo, né? E esse crescimento já do primeiro plano quinquenal ele é arrasador, né? É um crescimento da ordem de 300% de maneira geral, né? Que mostra que a produtividade socialista costuma ser muito elevada, geralmente é muito elevada, né? Esse crescimento industrial de quase 300%, ele vai ser um legado deste primeiro plano quinquenal. A gente verá o que acontece depois no que seria conhecido como grande salto adiante. Preciso tratar sobre o grande salto adiante, mas falarei sobre ele depois. Em 1953, há um processo que vai ser conhecido como a socialização da agricultura, diante daquele projeto de rápidas transformações na correlação de forças do campo, enfim, no avanço da reforma agrária. Efetivamente, se avança também em termos de estímulo a fazendas cooperativas. No final, por exemplo, em 53 se lança a questão da socialização da agricultura. No final de 55, já 2/3 dos agricultores chineses já tinham aderido à ideia das cooperativas, já estavam trabalhando de maneira cooperativa, mesmo que trabalhassem sob o signo de, vamos dizer, a propriedade particular. Então era uma cooperativa e cada cooperativado tinha um quinhão do que produzia, né? Estavam trabalhando nessa divisão do que produziam entre si, né? Então houve um avanço no sentido de vamos avançar para uma coletivização. Então, em vez da socialização, uma coletivização. E nesse aspecto, essa coletivização mais completa, ela veio em nome do abandono da propriedade privada. Há avaliações atualmente que colocam que talvez tivesse sido um passo muito arrojado do Mao Tse-tung. Por quê? Porque o campesinato, como é evidente, é um grupo que precisa ser mais trabalhado, você precisa discutir um pouco mais em termos de politização, né? Então, enquanto se colocou o elemento da cooperativa, que significava sim um incremento produtivo, uma vez que o trabalho isoladamente ele é muito mais árduo de ser feito e o trabalho coletivamente ele torna a produtividade muito mais efetiva, o campesinato
aderiu àquele trabalho cooperativado, mas a coletivização e o abandono da concepção da propriedade privada ainda não estava no alcance teórico, no alcance filosófico daquele camponês. Ou seja, o camponês ainda não estava preparado paradigmaticamente para aquele salto em termos de uma compreensão. Ele ainda estava muito imbuído dos seus valores da propriedade particular. Então, em grandes aspectos, houve alguma resistência, né? Ainda que muitas pessoas tenham, né, em muitas instâncias do campo, tenham sido levadas a efetivamente coletivizarem, né, e entrarem no processo de abandono da propriedade privada, mas houve um maior desagrado entre os camponeses que ainda não estavam suficientemente maduros, politicamente falando, para darem este salto, né? Os comissários do partido no campo tinham que insistir um pouco a mais. Então isso mostra um pouco que há uma dialética aí entre os dirigentes, por vezes, e a população. Às vezes a população está mais avançada realmente que os dirigentes e está exigindo que os dirigentes acompanhem o passo. Mas algumas vezes o dirigente pode estar exigindo elementos e a população não está suficientemente organizada, suficientemente consciente para que isso seja alcançado efetivamente, né? Mas, enfim. Então, entre 56 e 57 houve alguns desentendimentos, algumas questões sobre esse elemento da coletivização. Em 1956, lança-se uma campanha que 100 flores desabrochem, né? A campanha das 100 flores de Mao Tse Tung, né? Então, que 100 flores desabrochem era uma campanha que seriam conduzidas profundas críticas, uma campanha de críticas, uma campanha artística, uma campanha para estimular justamente que o partido, de maneira geral, fizesse os devidos reconhecimentos aí de problemas que, porventura, ele pudesse ter, algum tipo de reconhecimento aí de falhas, enfim, né? E essas críticas, essas censuras aos membros do PC chinês eram geralmente conduzidas via carta. As pessoas começaram justamente a identificar, olha, que determinado comissário conduziu determinada questão de uma maneira truculenta. Realmente a campanha das 100 flores, ela surtiu seus efeitos, né? Mas num contexto de Primavera de Budapeste, né, que foi o processo lá a primavera lá na Hungria, né, em 1956, e o 20º Congresso, que é o Congresso da tal da desestalinização, em que o Khrushchev anuncia os tais dos crimes de Stalin, e que vai ser um processo muito criticado pelo Mao Tse Tung, porque o Mao Tse Tung ele acha que a avaliação do Khrushchev está um pouco equivocada. O Khrushchev, ao fazer as ponderações sobre a conduta do Stalin, ele não faz uma avaliação em termos de luta de classes. O Khrushchev faz uma avaliação de cunho pessoal. Então, o Mao Tse Tung questiona a validade daquela avaliação em termos de uma avaliação realmente marxista-leninista. E ele começa a questionar isso dentro dos próprios questionamentos que existem no movimento das 100 flores, né? Olha, da mesma forma que a gente não vai admitir críticas como as do Khrushchev em relação ao Stalin, porque ele está criticando elementos que foram muito positivos que o camarada Stalin apresentou, né? Aqui as críticas que vão ser levadas em consideração, e foram muitas críticas levadas em consideração, vão ser as que dizem, ou que vão estar em consonância com o marxismo-leninismo, vão ser avaliações marxistas-leninistas, não vão ser avaliações eu não gosto dessa pessoa, ou eu tenho algum desentendimento. Não são avaliações de cunho pessoal, né? Porque senão aí vira uma situação complicada. Então, a campanha das 100 flores, nesse contexto,
quando elas se afastaram do intuito marxista-leninista, houve um recuo, e quando elas se tornaram pessoais, enfim, a campanha parou e houve uma campanha antidireitista, né? E aí essa campanha antidireitista começou a se fazer tanto em relação àqueles que foram criticados de uma maneira devida, marxista-leninista, enfim, quanto aqueles que fizeram críticas, mas que fizeram críticas de cunho pessoal, que fizeram críticas, e que aí não eram críticas pertinentes à campanha em si, que visava ser uma campanha de melhoria dos quadros políticos, de transformação paradigmática daquela sociedade numa sociedade melhor, mas de acordo com uma base teórica, de acordo, e não, eu não gosto de você, ou com base em questionamentos aí de cunho pessoal, alguma coisa do gênero, né? Então, a campanha das 100 Flores, entre 57 e 58, deu espaço aí a uma campanha aí contra os elementos de direita neste contexto de profunda divisão do movimento comunista internacional ocasionado pela tal da desestalinização do senhor Khrushchev. Então, e aí ocorrem alguns problemas. Em 1958, há uma crise entre a China e Taiwan, uma crise que vai ter, inclusive, repercussões de cunho militar, né? Essa crise vai ter repercussões de cunho militar, há inclusive mísseis, uma troca ali de animosidades, vai desembocar num problema diplomático entre China e União Soviética, vai se tornar um problema diplomático mais agudo. O Mao Tse-tung já tinha desferido algumas críticas ao Khrushchev, e aqui a relação se torna um pouco mais fria, né? E há uma ruptura, efetivamente, em 1960. Esta ruptura em 1960 leva a que os soviéticos retirem aqueles assessores, aqueles técnicos que estavam na China prestando um auxílio valioso no processo de industrialização chinesa, e que, em grande medida, esse processo de retirada vai ser fundamental para uma redução da dinamização do processo de industrialização chinês. Então, a gente não vai ver, como ocorreu no primeiro processo, no primeiro plano quinquenal, uma dinamização no segundo processo, né? O segundo processo também vai ser marcado por outros problemas, mas principalmente essa retirada dos assessores soviéticos vai ser dramática para os chineses, por conta dessa crise aí diplomática com a União Soviética, principalmente a partir de 1960, quando há essa ruptura de relações entre China e União Soviética, dado aí essa crise entre Mao Tse-tung e Nikita Khrushchev, né, em 1960. Em 1959, estoura uma rebelião no Tibete, liderada por aquele senhor, o Dalai Lama, enfim. Então há esses conflitos, ou de cunho mais regional, ou de cunho de relações exteriores, propriamente, da China, né? Enfim, em 1958, ocorre, então, esse processo que fica conhecido como o Grande Salto Adiante. O Grande Salto Adiante foi um esforço coletivo no qual todo o país trabalharia noite e dia para que se construísse um futuro melhor. Seria ali uma coisa meio staccanovista, né, o processo staccanovista na União Soviética, de um esforço, de um trabalho ali, uma competição socialista que toma conta da União Soviética nos anos 30, aquele processo de uma aceleração produtiva que a União Soviética vai ter ali forte nos anos 30, que vai ter um grande sucesso na União Soviética, vai surtir a dinamização industrial que a União Soviética vai viver, enfim. Tá? Estimulam-se, por exemplo, as comunas populares no espaço chinês. Né? Enfim, qual foi o problema do grande salto adiante? Primeiro, já comentado, a ruptura União Soviética-China
que tira da China os assessores soviéticos que auxiliavam principalmente no salto técnico, no salto tecnológico, né? Os chineses, porque os chineses estavam vindo de uma estrutura semi-feudal, e aí os soviéticos estavam fazendo ali uma tecnologia muito mais avançada para os chineses. Segundo, havia um problema que se inflacionavam as projeções. Muitas vezes as projeções eram colocadas muito acima do que realmente se tinha capacidade para se produzir ou para se aportar em termos de, por exemplo, agricultura. Né? O campo, por exemplo, não era suficientemente dinâmico, ainda que já tivessem alguns incrementos quanto a insumos, ou, enfim, alguns elementos químicos, enfim, muito pontuais. O campo ainda, quando o Estado, né, ele recebia uma determinada projeção, ele ia coletar daquele espaço o quanto era determinado por aquela projeção. Só que como aquela projeção era inflacionada, corria-se para, enfim, atender aquela demanda e muitas vezes ficava-se com muito pouco para atender a demanda dos espaços locais, dos próprios camponeses. Então, as projeções que se faziam, elas eram coletadas pelo Estado, né? Eram trazidas ali para um processo de centralização ali por meio do Estado, em que os pessoal ligado aos comitês ali regionais aportavam ali para o Estado, só que essas projeções feitas nos comitês regionais eram feitas de maneira equivocada. Né? E aí reside um grande problema do grande salto adiante. Ele veio para acelerar a transformação da sociedade em comunista, só que a descentralização produtiva não foi acompanhada por nenhuma coordenação das atividades produtivas. Não houve ali um devido acompanhamento vendo as diferenças das capacidades produtivas de cada região e acompanhando devidamente essas escalas. Então as pessoas faziam projeções, por vezes, desmesuradas ou sem conhecimento de causa, e quando essas projeções não conseguiam ser atendidas, enfim, até se tentavam ser atendidas, mas ficava-se com muito pouco para atender às demandas da própria população local. Né? Então, a produção posterior do grande salto adiante acabou sendo até menor, porque justamente o sistema econômico colapsou por causa dessa falta de coordenação das atividades, e ficou muito descentralizado, ficou a critério de cada um desses grupos locais definir ali suas metas, enfim, e ficou uma coisa extremamente não, eu quero bater essa meta e tal, e muitas vezes ficava nesse voluntarismo, né, que não deu muito certo. Então, muito pouco ficou para os camponeses, e veio um período de fome, realmente, entre 1959 e 1962. O Mao até fez uma viagem ou outra para o campo, tudo, pediu que se fizessem prospecções mais realistas, mas aquilo não estava. Algumas das pessoas não tinham essa capacidade de fazer essas prospecções. Né? E aí, nesse processo, né, também se soma isso elementos que não estavam no cálculo. A saída dos assessores soviéticos, um êxodo rural significativo por causa da dinamização da indústria nas cidades. Então, alguns dos trabalhadores, alguns dos camponeses que antes estavam no campo vão para a cidade. Então, aquele grupo com quem você contava para uma produção, no ano seguinte já não estava mais lá, aquela produção ficava deprimida em termos quantitativos.
o, algum problema em termos de seca, uma intempérie, algum problema em termos climáticos, enfim, que não estava na conta, né? Então, essa série de problemas acabou levando a esse processo de fome que resultou ali no caso de 20 milhões de pessoas, de 10 a 30 milhões de pessoas morreram nesse contexto do grande salto adiante, né? Por conta justamente dessas projeções equivocadas, dessa não articulação das contas, vamos dizer assim. Né? Enfim, bom, aí temos um período em que o próprio Mao Tse Tung ele vai um pouco se afastar do governo. Ele deixa duas personagens muito hábeis para ficarem à frente do governo, porque ele entende ser agora fundamental haver um processo de retificação, de estudo, dado o que ocorreu, ele precisa fazer reavaliações. Ele se afasta do governo e deixa Liu Shaoqi, da área econômica, e Deng Xiaoping à frente do governo. Ele vai sair entre 1959 e 1963. Ele vai se retirar um pouco para se dedicar um pouco mais a estudos, um pouco mais a compreender aquela conjuntura, compreender essa correlação de forças, né? E vai estimular ali, vai trabalhar uma escola, né? Vai se dedicar a esse processo realmente de entender essas contradições. Né? Em 1962, ele lidera um movimento de educação socialista, que vai, inclusive, colocar aí uma retificação partidária, vai querer que o partido reconsidere algumas práticas, né? Deng Xiaoping e Liu Shaoqi são dois personagens mais ligados não tanto a essa dinamização em termos, ou melhor, não tanto a esse avanço em termos comunistas, de distribuição, mas eles são um pouco mais ligados a um processo de dinamização econômica, um processo de avanço na parte industrial, avanço na parte produtiva, né? Então, nesse momento de retirada do mal, ele vai começar a reelaborar as suas concepções e depois ele retorna lá por volta de 53, trazendo essa avaliação. Existia no partido, nesse contexto, dois grupos centrais, como eu comentei, mas que a partir do processo revolucionário eles têm umas modificações, né? Existiu uma elite político-partidária que foi a elite político-partidária, vamos dizer assim, militante. Foi a elite político-partidária que participou da Revolução Chinesa, participou da Guerra Civil, participou, que é o Liu Shaoqi, o, o próprio Mao Tse Tung, uma série de personagens bastante importantes, o Lin Piao, né, o Zhou Enlai, esses quadros políticos que são velhos quadros históricos que são dessa elite militante, desses grupos que estavam em direto contato com as camadas populares, enfim. E essa elite, esse grupo militante, essa camada militante, existia também, de um outro lado, uma camada que, vamos dizer assim, uma camada funcional, que foi de extrema utilidade ao partido incorporar a esse mesmo partido grupos ligados à pequena burguesia existente, que eram grupos mais técnicos, grupos que poderiam auxiliar em termos econômicos, em termos administrativos, para justamente o aparelho de Estado, justamente para o governo, principalmente depois de 1949. Ou seja, não eram grupos que estavam ou que fizeram parte do processo revolucionário, propriamente dito, mas que,
a partir de 1949, acabam ali se incorporando, fazendo, tomando as medidas que o partido eventualmente encaminhasse, enfim, e que foram muito responsáveis por este processo de crescimento, estão no bojo desse processo de crescimento do partido, da China, da própria China, enfim, né? São responsáveis em parte por isso. Acontece que não são organicamente ligados a um projeto propriamente de cunho comunista, qualquer coisa do gênero, são mais ligados a esse processo do crescimento partidário quando eles se firmam como partido do poder, né? E diante disso, principalmente nos anos 60, em que o Mao Tse-tung vê essa questão num contexto em que ele estava defendendo a criação de um novo homem, né, de uma nova sociedade, homem novo, pensando uma nova humanidade, né, não só um homem, mulher nova, o homem novo, a humanidade, o ser humano novo. Aqui, o termo que se utilizava era o homem novo. Então, estou usando entre aspas, o homem novo, né? Uma nova humanidade, um ser humano forjado com base em novos paradigmas, né? Que estaria ali apontando para outros valores, valores que não são desta época, valores que são de uma época futura, né? Então Mao Tse-tung enfatizava muito isso, enquanto a União Soviética, isso mesmo na época do Stalin, começou a divulgar um discurso fortemente pautado e que o socialismo se baseava num avanço muito acelerado das relações de produção, numa dinamização muito forte da questão econômica, que de fato é realidade, tem o seu sentido, enfim. Por um outro lado, Mao Tse-tung passa a enfatizar a questão dessa humanidade nova, da criação de novos paradigmas, dessa perspectiva de um ser humano que tenha outros valores, né? E, em grande medida, né, o grande salto adiante vai estar imbuído com essas questões, esse processo de uma coletivização da agricultura, ele vai querer acelerar esse processo de consciência, enfim. Nos anos 60, então, o Mao Tse-tung ele retorna à atividade política, né, principalmente a partir de 63, e ele vai se dirigir contra essa chamada elite funcional, né? E ele avança principalmente, né, em 1964, ao lado do seu ministro da Defesa, o Lin Piao. Lin Piao publica o livro Citações do camarada Mao, conhecido depois como o Livro Vermelho. O Livro Vermelho de Mao Tse-tung. As citações do camarada Mao Tse-tung, né? O Livro Vermelho. O Livro Vermelho será a importante base teórica que fundamentará a Revolução Cultural de 1966. Então, em maio de 66, Mao passa a discordar profundamente das posições, principalmente de Liu Shaoqi, que tem essas posições mais voltadas a, vamos dizer, a dinamização econômica, enfim, e começa a atacar o que via como uma falta de um espírito revolucionário, como uma falta dessa perspectiva da transformação, né? Ele lança essa revolução cultural, uma rebelião contra oficiais do partido, a convocação de estudantes camponeses, das massas populares de maneira geral, né, para saírem pelo país e conduzirem um processo de erradicação do que ele chamou aí dos 4Vs. Né? Ele queria que se atacassem os 4Vs: as velhas ideias, a velha cultura, os velhos costumes e os velhos hábitos. Eram os 4Vs. Né? Então, ele queria dar um fim à intelectualidade burguesa, ele queria atacar uma influência
estrangeira, ocidental, que era extremamente deletéria à cultura chinesa, né? E esses estudantes, principalmente que ficam à frente do processo, eles ficam conhecidos como os guardas vermelhos. Os guardas vermelhos, eles vão sair pelo campo, trazendo ali bastante colocações aí revolucionárias, enfim, alguns deles vão a pé até a capital para ouvir depois em outubro Mao Tse Tung fazer um discurso, enfim, e para alguns era a primeira vez que eles tinham a oportunidade de sair da casa ali dos pais e tal, e saírem pela China a, a, a conquistar aí esse espaço político e tal, e tiveram a oportunidade em outubro de se reunir na praça Tiananmen e ver o camarada Mao, enfim. Né? Então, muitos desses dirigentes políticos foram rebaixados, inclusive esse personagem, né, o Liu Shaoqi, que era um dirigente econômico, tinha um determinado respaldo, ele foi rebaixado, ele continuou como até no grupo dirigente, tudo, dado o seu histórico e tal, mas ele não figurava lá entre os 5 principais, mas ele tinha sido rebaixado como grupo dirigente, né? E principalmente começou a se forjar, né, um espaço para que essa intelectualidade retificasse suas posições. Então, em grande medida, alguns intelectuais foram mandados ao campo para se voltarem aos trabalhos manuais e acabarem com esses velhos hábitos, ou criou-se a Escola de Quadros 7 de Maio, de forma a que alguns tiveram dessa linha mais funcional, enfim, tivessem um aprendizado a respeito do marxismo-leninismo. Enfim, então foi um movimento entre 66 e 76, foi um movimento de radicalização e de aprofundamento aí desse viés, desse caráter revolucionário, né, da Revolução Chinesa. Né? Bom, em 76 há uma reversão, o Mao Tse Tung falece, o que ficou conhecido como Bando dos Quatro, que seria o grupo que daria continuidade às propostas de Mao Tse Tung, foi julgado e foi condenado, enfim. E aí quem toma o espaço, quem fica à frente, vai ser a personagem de Deng Xiaoping. E aí Deng Xiaoping vai, em 1978, remodelar a política e vai criar a reorientação da estratégia de desenvolvimento, que vai ser a política que vai orientar a economia chinesa de 1978 até 2011. Né? E ele faz isso, em grande medida, alegando que ele segue os preceitos de Mao Tse-tung no texto de 1940, A Nova Democracia na China, que é aquele texto em que Mao Tse-tung enfatiza a importância do desenvolvimento de uma base industrial para o avanço da correlação de forças na China. Então, aquele forte desenvolvimento chinês que se vê a partir dos anos 80, aquelas taxas de crescimento chinesa de 10%, se dão nesse período do Deng Xiaoping. Por isso que a China, a partir de então, começa a crescer de uma maneira muito significativa. Novamente, não se pode relegar a segundo plano esses avanços do período Mao Tse-tung, em termos industriais, principalmente. Mas Deng Xiaoping também tem aí enfim, vai ser o principal protagonista nesse processo aí de crescimento industrial da China. Né? Enfim, os projetos da China nos anos 90 e 2000 se encaminharam principalmente porque ficou conhecida como a Marcha para o Oeste Chinesa. Né? Então, a China começou a entrar no seu interior, principalmente a partir da cidade de Chongqing,
E o que acontece? A grande parte da população chinesa está na faixa, digamos, na faixa leste do país, particularmente na faixa do sudeste, e seria interessante que essa população entrasse, mas o problema é que esse interior chinês tem um relevo bastante rugoso, um relevo de difícil entrada, né? Então, enquanto o interior chinês é rico em termos de recursos como gás e carvão, enfim, mas é uma região com um relevo bastante difícil de ser ocupado. O litoral está ocupado com uma concentração populacional muito expressiva e o desejo do governo chinês seria que houvesse uma melhor distribuição populacional desse litoral em relação a esse interior. Por isso esse projeto da marcha para o oeste chinesa que foi encaminhada, né? E aí várias rotas aí ferroviárias e tudo, todas elas passando por Chongqing. Fora questões que ainda existem com Japão e outros países no entorno, a respeito do distrito de Málaga e tudo. Recentemente, a questão tecnológica chinesa e militar chinesa, e particularmente econômica, tem estado na pauta da, dos jornais de todo mundo, porque a China já tem desbancado os Estados Unidos como uma das principais potências, e no campo econômico a principal potência já tem desbancado os Estados Unidos em muitos dos índices tecnológicos, e no âmbito econômico certamente já desbancou os Estados Unidos em PIB, e a China, por exemplo, neste ano de coronavírus, já teve aí avanços significativos e prevê ali até um crescimento nesse ano de 2020, um ano que foi um ano de recessão para quase totalidade dos países. Tá bom? Então, no que diz respeito à China, enfim, acredito que esses sejam os temas e as questões centrais. Muito obrigado.